Foi. Ai, que bom. Estão me Aleluia, ouvindo? deu certo. Estava com dificuldade. Sônia, entrou a Sônia. Que bom que deu certo, né? Porque eu não estava te achando aqui no teu Instagram, doutora Danute, Ah, geriatra. não estava dando certo, mas eu tentei entrar, mas não sei por que não estava indo. Estranho. Tá, também às vezes essas coisas acontecem. Hoje a minha internet aqui, o Wi-Fi não estava também conectando o celular, eu tive que entrar em contato na operadora para poder eles atualizarem, senão já pensou, nem ia dar certo. Bom, já são. Boa noite, né? Boa noite a todos, obrigado por estar aqui presente. Boa noite, doutora Danute, tudo bem? Está aí Boa de noite, plantão, Gô. Não, trabalhando? de plantão não. Graças a Deus, plantão eu não dou mais, viu, Gô? Mas tô aqui no 9 de julho trabalhando. Então. Plantão que eu digo é trabalhando o dia todo, e tirou essa horinha aqui para bater esse papinho com a gente, né? Essa Ah, eu live sempre aqui. faço isso. Eu sempre faço isso. Eu fico aqui no hospital e faço outras coisas às vezes daqui, porque senão a gente não consegue fazer mais nada, né? Sim, é verdade. É, então, a gente podia começar logo a live, tem muita gente aqui ansiosa para poder começar a bater um papo sobre geriatria, gerontologia, todo mundo interessado. Então, vou fazer aqui uma apresentação, porque tem algumas pessoas aqui que ainda não me conhecem, e nem a doutora, e então a gente vai dar início agora à nossa live. Meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de Educação Física, com especialização em treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP e em exercício terapêutico pela Unifesp. Sou colaboradora do projeto Caminhadas com Segurança e também da plataforma 100% Bem-Estar. Eu criei um blog em 2015 para falar sobre atividade física, saúde, longevidade, e agora migrei para o Instagram, que é uma plataforma mais ágil, mais fácil de interagir, também com o mesmo objetivo, falar sobre atividade física, não só falar, como também as ações, né? Fazer vídeos com atividade física para pessoas de 50 anos ou mais de idade e com foco no idoso, porque eu sou personal trainer de idoso, ainda dou aula, apesar de já estar mais de 40 anos na profissão. Então, nós começamos a fazer lives aqui no Prepara aí 50 Mais, já fizemos várias lives e hoje a gente convidou a doutora Danute, geriatra, para colaborar um pouco aqui com os nossos seguidores para poder falar um pouco sobre esse universo do idoso, sobre a longevidade, que é um assunto muito interessante, né? Já que o idoso está na moda, né? Doutora Danute, eu gostaria que você. Eu vou te chamar de você porque você é muito novinha, tá? Mas pode, igual a gente se conhece da praça, né, Gô? Então a gente pode se chamar de você. Tá certo. Eu também não estou no consultório, né? Eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, então meu nome é Danute, eu sou médica geriatra, eu fiz a geriatria no Hospital das Clínicas, tá? Atualmente é onde que eu trabalho, então eu fico no HC ainda alguns períodos, fico no consultório, trabalho também numa equipe do Sírio-Libanês também, de geriatria, e com idosos da hemodiálise aqui do 9 de julho também, tá? E sou professora da Faculdade de Medicina da Unisa, que é onde eu me formei com muito orgulho. Então, sou professora lá e tento passar um pouquinho da geriatria para os alunos. Então, trabalho em vários lugares, mas acho que o mais importante, o principal recado é que eu amo o que eu faço e estou muito feliz com o convite de conseguir passar um pouquinho aqui da geriatria para vocês. Nossa, que histórico profissional muito bonito. E você é bem nova ainda, né? Mas já com toda essa bagagem aí de trabalhar nesses hospitais importantes, como o 9 de Julho, o Sírio e outros aí que você falou, muito, muito parabéns para você, viu? Pelo esse histórico. Obrigada, obrigada, obrigada. Fiz uma caixinha de perguntas lá nos stories e algumas pessoas fizeram algumas perguntas, como eu também elaborei algumas aqui que eu acho que é de interesse geral das pessoas que estão aqui. Uma das perguntas que fizeram na caixinha, que eu vou começar por ela, qual a diferença entre gerontologia e geriatria? Tá, bom. Então, a geriatria é a especialidade médica, né? Então, é o médico que vai atender o paciente idoso, que é especializado nesse tipo de atendimento para essa população específica.
A gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento em todos os seus outros aspectos. Então, não os médicos, mas os sociais, os psicológicos, em todas as suas esferas e que atuam junto com o médico geriatra, tá? Então, por exemplo, educador físico, psicólogo, outras pessoas que trabalham com o envelhecer, não só o médico geriatra. Entendi. No meu caso, eu sou professora de educação física, eu fiz minha especialização no setor de geriatria lá do Hospital das Clínicas, por isso que eu sou habilitada a trabalhar com pessoas idosas. Isso. Então, é muito bom. Então, o geriatra é o médico que atende o idoso e a gerontologia é uma ciência de diversas áreas, pode ser um fisioterapeuta, um psicólogo, um professor de educação física, um terapeuta ocupacional que atenda pessoas idosas, dentista, fonoaudiólogo, tem várias especialidades que trabalham com pessoas idosas, né? Quando é que uma pessoa é considerada idosa? Bom, gente, então assim, idoso, eu acho que eu já vou emendar numa outra pergunta que sempre fazem, que é quando procurar o médico geriatra, né? Que todo mundo pergunta isso. Eu vou já emendar uma na outra. A partir dos 60 anos, então as pessoas são consideradas idosas dentro ali da terceira idade, tá? E aí eu acho que, então eu tenho que procurar o médico geriatra quando eu faço 60 anos, né? Então, assim, a resposta para isso não tem muito uma resposta certa, né? Então, tem pessoas que vão procurar antes dos 60 anos, então ali com 50 anos, por exemplo. Tem pessoas que, lembrar que o médico geriatra é um clínico geral, né? Então, antes da gente fazer geriatria, assim como um cardiologista, como um endócrino, a gente fez 2 anos de clínica médica, então a gente é clínico geral também. Então, tem pacientes que às vezes usam a gente como clínico, aí vão envelhecendo com a gente, aí passam para a idade geriátrica e daí a gente fica também como geriatra, né? Então, lembrar que a gente é clínico, então a gente pode fazer esse acompanhamento antes, né? Mas, o que eu acho legal de dizer é, a gente tem uma cultura que no país, eu acho, né, que é onde eu atuo, mas o que eu vejo muito, que as pessoas têm talvez um etarismo, né? Então, essa questão de preconceito de se tornar velho, de entrar na terceira idade. Então, muitas vezes, eu vi esses dias no consultório, né? Veio o marido acompanhar e aí a outra pessoa falou assim, nossa, será que eu já tô precisando passar no geriatra? Tipo, gente, isso não tem que ser visto dessa forma, né? Então, assim, a gente tá aqui para ajudar, né? Então, para ajudar a envelhecer bem. Então, o ideal seria que o paciente chegasse antes da idade, da terceira idade pra gente e fizesse esse acompanhamento antes de se tornar idoso para fazer o envelhecimento o mais saudável possível. Só que não é a realidade que a gente vê. O que a gente vê é principalmente pacientes que chegam para a gente com 80, 90 anos, que não fizeram uma promoção, uma prevenção de doenças, estilo de vida saudável, a vida toda, e chegam para a gente mais para controle de comorbidades, do tipo, o cardiologista não quer mais, ninguém quer mais, resolve, por favor, né? Então, assim, a gente faz todo esse papel de gerenciamento clínico, né? E a gente gosta muito disso também. A gente gosta de paciente grave, a gente gosta de paciente com bastante comorbidade, gosta de pegar um monte de remédio e tirar o máximo possível. Mas o ideal seria que antes de se tornar idoso, os pacientes iniciassem esse acompanhamento para a gente conseguir fazer com que o envelhecimento fosse o mais saudável possível. Aliás, essa foi uma das perguntas também da caixinha, quando procurar um geriatra. Até porque o geriatra é um clínico, né? Então, quanto mais cedo você começar a fazer esse controle, melhor, né? Não precisa chegar aos 60 anos para procurar um geriatra. E esse negócio do preconceito é bobagem, né? Porque uma hora vai precisar e tem que ir, não tem jeito. E paciência, né? Faz parte da vida. Aliás, graças a Deus, quem conseguir chegar numa fase da vida e que vá consultar um geriatra, porque quem não precisar é porque não chegou. Então, que bom que existe essa especialidade. Eu queria aproveitar, então, e perguntar qual a diferença entre senescência e senilidade. Tá. Então, assim, senescência é o envelhecimento normal. Então, tudo que acontece no nosso corpo que vai acontecer com qualquer pessoa que tem o privilégio de envelhecer. Então, já partindo do seu princípio, acho que as pessoas não têm que ter preconceito, não. Acho que as pessoas têm que entender que o envelhecimento é um privilégio, que não é todo mundo que vai ter o privilégio de envelhecer, né? Então, por exemplo, cabelos brancos, rugas, né? Isso vai acontecer com todos os pacientes. Então, isso está dentro da senescência, tá? Todo mundo que envelhecer vai passar por essas alterações. A senilidade é o que seria o envelhecimento relacionado a doenças. Então, por exemplo, não é todo idoso que vai ser hipertenso. Não é todo idoso que vai infartar.
não é todo idoso que vai ter uma demência, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque muitas vezes as pessoas acham que, eu tô meio esquecido. Minha pressão tá alta, mas isso é porque eu sou velho. Não, né? E aí eu acho que isso dá outro gancho pra gente entender a importância do médico geriatra. A gente sabe muito bem essas alterações que são relacionadas ao envelhecimento normal e o que não é relacionado ao envelhecimento normal, que é o envelhecimento da doença, tá? E justamente a promoção e estilo de vida saudável está aí para fazer com que o envelhecimento seja o mais próximo possível da senescência e não da senilidade, que é o envelhecimento relacionado a doenças. Entendi. Então, aproveitando também esse gancho aí, velhice, então, não é doença, é uma condição de vida, É uma fase de vida, né? uma Tem fase da vida. discussão de... Porque agora a gente tem o CID, né, que chama Código Internacional de Doenças, onde toda doença é catalogada no CID, né? E assim, a gente foi colocado o envelhecimento como um número de CID, né? Isso tem toda uma questão ética, então tem pessoas que acham que isso é certo, tem pessoas que acham isso errado. Eu acho que assim, se a gente quiser catalogar, né, o envelhecimento, acho que a gente pode catalogar, mas eu acho que não tem que ser considerado como uma doença, eu acho que é uma fase de vida, né? Eu vi, boa noite, Lena. Estão chegando aqui algumas pessoas. Pessoal, se vocês quiserem aí escrever de onde vocês estão assistindo a live, vai ser muito bom a gente saber de onde tem gente aqui. Eu vi que tem gente de Fortaleza, de São Paulo, de vários locais. Doutora, tem como postergar a manifestação dessas doenças? Por exemplo, a pessoa tem um envelhecimento normal, sadio, mas sabe que traz alguma coisa na genética da família. E uma hora ou outra isso vai vir à tona. Tem como adiar a manifestação desse problema, dessas patologias? Isso vai depender muito de cada doença, né, Gu? Mas assim, basicamente, as doenças que a gente tem que são mais comuns, então uma hipertensão, um diabetes, né, doenças cardiovasculares, infarto, AVC, isso tudo a gente vai controlar com estilo de vida saudável, né? Então, exercício físico, alimentação saudável, se já tiver hipertensão, já tiver o diabetes, tomar os remédios direitinho para que isso não piore e não dê uma consequência maior, né? Então, e a promoção e o estilo de vida, além do estilo de vida saudável, a promoção em saúde. Então, fazer os exames de rastreio direitinho, né? Então, por exemplo, osteoporose, um monte de gente tem osteoporose. Minha mãe tem quase uma osteoporose, minha avó é osteoporótica. Então, eu sei que eu tenho esse risco maior, né? Vou ter esse risco porque eu sou mulher, mulher tem maior risco. Após ali a menopausa, as mulheres vão ter esse risco ainda aumentado. A idade, então, todo mundo que envelhece vai ter isso. E a gente tem um antecedente familiar. Então, eu sei disso, né? Então, por exemplo, alimentação saudável, com ingesta de cálcio adequada, exercício físico, vai fazer com que eu postergue isso ao máximo, né? Pode ser que a gente não evite, mas pode ser que quando eu desenvolver, essa doença não seja tão grave. Entendi. E como controlar as doenças já existentes? Por exemplo, uma pessoa que já é diabético, hipertenso, como é que é feito esse controle? Exatamente, gente. Hipertensão e diabetes é alimentação, né? Exercício físico e tomar os medicamentos direito, gente. Não tem fórmula mágica, né? Eu acho engraçado isso. As pessoas vêm no consultório querendo uma fórmula mágica, mas não existe, gente. Não existe. A fórmula mágica é estilo de vida saudável. É parar de fumar, é parar de beber, é comer direito, é fazer exercício, né? Lembrar de toda a questão de massa muscular no paciente idoso. Então, o paciente idoso tem o que a gente chama de sarcopenia ali primária, que é a própria perda de massa magra relacionada à idade. Então, todo mundo vai ter isso. Então, tem que comer proteína em todas as refeições, pelo menos em almoço e jantar, tem que ter uma fonte proteica boa, adequada, né? E que a gente vê por aí, o paciente idoso janta o quê? Bolacha e café com leite, pão e café com leite. Não, não. Eu já pergunto e já sei que eles vão responder isso. 99,9% dos pacientes respondem isso, né? Então, então, assim, nossa, a gente fica. Não pode, tá? Então, assim, alimentação. Como que tem que ser a alimentação? É óbvio, né? Se você é hipertenso, você tem que tomar um cuidado ali expressivo com o sal, né? E alimentos que tem sal escondido. Então, caldo, quinora, esses temperos prontos, né? Pipoca de micro-ondas, miojo, coisa muito industrializada. Tomar cuidado com sal. Quem é diabético, tomar cuidado com açúcar, carboidrato, é óbvio.
as orientações que vocês já sabem, mas com relação à idade, é essa parte de proteína. Então, proteína, pelo menos no almoço e no jantar, tem que entrar uma grande fonte proteica, tá? Lembrar que tem pessoas que, óbvio, não comem por razões ideológicas, não comem carne, animal, mas aí você tem que fazer uma adequação ali com o nutricionista da proteína vegetal para entrar o aporte proteico adequado. E o cálcio, né? Então, se não puder tomar o leite, queijo, iogurte... O som saiu. Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo agora. O pessoal tá me Como é que ouvindo? eu faço para o som voltar aí? Você está me ouvindo? Tô. Mas eu não te escuto. Entrou uma ligação aqui e o som desapareceu. E o pessoal Bom, tá me ouvindo? Todo mundo tá mas eu não tô ouvindo. Bom, mas eu vou continuar assim mesmo, sem ouvir. tá Eu bom. não estou ouvindo, mas as pessoas devem estar ouvindo. As duas aqui, a Lina está falando. A Beth está falando que é de Fortaleza, e sim, a Célia está falando sim, eu não sei o quê, porque eu não estou conseguindo ouvir nada. Meu Deus, como é que eu faço para o som voltar? Alguém sabe? Tá me ouvindo? Onde é que eu clico para o som voltar? Não sei. Completamente mudo. Não estou ouvindo. Espera aí, vamos ver se eu consigo aqui. Tá me ouvindo, Dani? Bom, eu vou continuar perguntando sem ouvir, não vou poder interagir, mas desliga e liga o som. Aonde que desliga e liga? Já fiz isso numa caixinha de som que aparece. Sair da live aí é complicado. No volume. Peraí, volume. Tá no último volume já. Bom, eu vou continuar. É assim mesmo. Todo idoso, é uma pergunta da caixinha, todo idoso, depois de uma certa idade, vai necessariamente precisar de remédios? Não, Enquanto gente. isso, eu vou tentando aqui. Vou Não, fazer leitura labial. não, gente. É na mesma questão de todo idoso é doente, né? Então, não é todo idoso que vai precisar de remédio. O que o idoso precisa é comer saudável, então, partindo do gancho ali que acho que ficou minha resposta parcial. Então, proteína, né, de fonte vegetal ou animal no almoço e no jantar, pelo menos. Cálcio, 3 a 4 porções de cálcio ao dia, né? De novo, se não puder entrar com laticínios, aí você tem que fazer esse ajuste com o nutricionista. E exercício físico, então tem que ter pelo menos 2 vezes por semana e pelo menos 150 minutos semanais de um exercício físico aeróbico de moderada intensidade, tá? Isso daí, gente, vai prevenir um monte de doença. As pessoas às vezes acham que previne demência também tem uma pílula mágica, não tem. Previne demência é alimentação, é exercício físico. Se tiver diabetes, tratar o diabetes. Se tiver hipertensão, tratar a hipertensão, tomar os remédios direitinho. E uma coisa que ninguém sabe muito bem, esquece, ó, a audição. Então, pacientes que não ouvem bem, a gente sabe que já tem um fator de risco aumentado para demência. Então, as pessoas que não ouvem bem, tem um preconceito de colocar para ir no otorrino avaliar, tem que avaliar, tá bom? Ô, Dani, no seu Instagram aí você tem um microfone que aparece para você? Tenho. Você pode clicar nele e, se der um xizinho, clicar novamente para ver se volta a sua voz? Voltou? Acabei de fazer isso. Não, eu não tô ouvindo nada do que você está falando. No Gente do céu, nunca aconteceu isso. Entrou essa ligação e ficou mudo aqui. Eu já está no último volume aqui do celular e nada acontece. E o pessoal está ouvindo, ela está perguntando. Responde aí, gente. Quem pode me ajudar com isso? Porque eu não estou conseguindo, não. Sai rápido e volta. Bom, podemos fazer isso, sair e voltar novamente? Ai, fica chato isso, né? Sair. Vamos tentar? Deixa eu ver aqui. Que tem ainda na perguntas. Eu estou escutando as duas. A menina falou aqui, gente, eu não tenho nenhum botão aqui que eu possa ligar.
Tá ouvindo, Gu? Agora voltou. Pronto. Fala. Ai, graças a Deus. Eu apertei aqui o botão de apagar o celular e aí voltou, graças a Deus. Então vamos lá, eu não ouvi nada da resposta, mas eu escuto depois. Se todo idoso necessariamente vai precisar de remédio, tudo bem. O que você poderia, já que a gente falou de remédio, eu não ouvi o que você respondeu, falar sobre polifarmácia. Então, assim, acho que a principal definição de polifarmácia é quando o paciente usa mais do que cinco ou mais remédios, tá? Né? Quantos idosos que a gente tem? Se o paciente tem hipertensão e diabetes e mais uma doença, a gente já sabe que ele vai usar mais de 5. Eu acho que o que é importante não é tanto a gente ficar pegado ao número de medicamentos, né? Porque assim, o que acontece? Quanto mais remédios a gente toma, mais efeitos colaterais a gente junta e mais interações medicamentosas a gente junta. Então, mais prejuízo realmente ao paciente a gente tem. Porém, eu acho que o problema não é tanto o número de remédios, mas o problema são os remédios em excesso, né? Vitamina que não precisa tomar, fitoterápico que não precisa tomar. Quantos remédios que vocês às vezes não pegam com indicação do vizinho que estão tomando, nem sabe se pode, né? Eu já vi gente que às vezes pega remédio de receita controlada com o vizinho sem uma orientação médica. Então, o problema é o remédio sem indicação, né? E o remédio que tem algum colateral que está causando algum prejuízo ao paciente, tá? Então, a polifarmácia é 5 ou mais remédios, mas eu acho que não é tanto o número de remédios, mas os remédios ali que não tem nenhum benefício que estão sobrando ali, tá? Às vezes a pessoa precisa tomar mesmo mais do que 5 remédios, né? A pessoa é diabética, hipertensa, tem colesterol alto, tem neuropatia, tem etc e tal, precisa tomar. Agora, você falou desses fitoterápicos, também muita coisa que passa na televisão, esses remédios fitoterápicos, ginkgo biloba, ou sei lá, vários remédios, e a pessoa vê e compra e começa a tomar, porque está lá no anúncio, sem nem consultar o médico se pode tomar ou não. Uma vez eu atendia uma senhora de 80 anos, fazia atividade física com ela, e ela comprou um medicamento que ela viu na televisão, um remédio caríssimo, quase R$ 500, e depois o marido dela levou ao médico para ver do que se tratava, porque ela já tinha comprado, e nada mais, nada menos do que era uma vitamina, só que caríssima. Então, Exato. tem que ter cuidado, né, realmente. O que pode aumentar a longevidade? Gente, de novo, vou repetir aqui, porque isso daí é exercício físico, alimentação saudável e controle de doenças já existentes, tá, gente? Isso daí, de novo, as pessoas procuram fórmula mágica, né? Ah, eu não tô dormindo bem, prescreve um remédio para dormir. Aí minha repergunta de volta vai ser: e a higiene do sono, tá boa? Consegue reduzir o número de café? Consegue deixar de fazer o exercício à noite, fazer em outro dia? Consegue parar de ver TV deitada na cama, mexer no celular na cama, né? Então, assim, as pessoas falam: ah, não, né? Então, assim, o médico geriatra, ele é muito conhecido por ser um médico que tem os tratamentos não farmacológicos, ou seja, os tratamentos que não são baseados em remédio. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas da geriatria, né? Então, a gente conseguir passar isso para o paciente, que o remédio, gente, é uma pontinha ali do tratamento. É óbvio que doenças, a gente tem várias que vão precisar ali do remédio. Então, um cardiopata precisa do remédio, mas ele também precisa do exercício físico, senão só o remédio não vai dar conta. O diabético, ele precisa da insulina, mas só a insulina não vai dar conta. Ele precisa do exercício, ele precisa da alimentação saudável. A hipertensão, todas as doenças, gente, todas, né? E não só do tratamento não farmacológico, mas também esquecer um pouquinho o médico. E ir para esses tratamentos não farmacológicos na equipe multidisciplinar, né? No educador físico, no psicólogo, no fono, no fisioterapeuta, né? Então, assim, esquecer essa medicalização e essa questão toda focada no médico. Gente, o médico é uma pontinha ali do tratamento, o remédio é uma pontinha do tratamento. E a longevidade, o segredo da longevidade está aí. Exercício físico, alimentação saudável, enxergar bem, ouvir bem, ter uma boa interação social com outras pessoas, então não ficar ali na sua toca, né? Então, ir fazer um exercício junto, ir numa ação social, em coisas sociais, seja igreja que você goste, seja um clube, né? Então, essas são coisas importantes que a gente precisa focar. Está falando quando a pessoa começa a esquecer as coisas, se isso é problema neurológico. Aí depende, Lena.
aí, na verdade, você tem que fazer uma avaliação, né, para ver o que o paciente está esquecendo, para ver que tipo de esquecimento é esse, né? É uma perda de memória recente ou não, né? Isso faz parte ali de um problema de atenção, porque paciente idoso, ele perde a capacidade de você concentrar em várias tarefas ao mesmo tempo, perde a rapidez da velocidade de processar novas informações, então isso pode ser normal. Mas se for um esquecimento fora disso, uma alteração fora disso, aí tem que investigar, precisa ver. Primeiro, tem alguma alteração em teste, né? Vendo como que é esse esquecimento, como que é essa alteração. A gente faz testes de memória e vê se tem alteração nesses testes. Se tiver, essa alteração de memória prejudica a funcionalidade do paciente, então isso atrapalha no dia a dia do paciente ou não, isso não atrapalha, né? Então, porque para a gente falar de uma síndrome demencial, por exemplo, precisa ser um esquecimento que tem algum impacto no dia a dia do paciente, senão a gente não está falando de síndrome demencial. E mesmo assim, suspeitando de síndrome demencial, tem o que a gente chama de causas reversíveis, né, do esquecimento. Então, vitamina B12 baixa, né, um problema de tireoide, às vezes sintomas depressivos podem falsear um esquecimento e uma síndrome demencial. Então, toda essa avaliação é bem importante. Entendi. Você falou muito na questão alimentar e também no exercício físico. Todo idoso ele pode praticar atividade física? Todo idoso pode sim praticar atividade física. Acho que você tem que só tomar para ver se atenção ali. Pacientes idosos com alguma limitação cardiovascular mais importante, mas assim, mesmo os pacientes com doenças cardiovasculares, a gente sabe que a reabilitação, você fazer o exercício, né? Então só tem que tomar cuidado com a intensidade disso, né? Pacientes, às vezes, com osteoporose, ficam morrendo de medo ali de fazer exercício físico. A gente sabe que faz que a saúde óssea e muscular estão muito interligadas. Então, você ter uma saúde muscular boa, né? Você faz com que você melhore a sua saúde óssea também. Então, você não tem problema de fazer atividade física. A única coisa é que você tem que tomar cuidado ali com movimentos de torção de coluna, por exemplo, se o paciente tiver uma osteoporose de coluna. Mas, assim, gente, quase não tem contraindicação de exercício físico. Então, assim, eu tenho certeza, tem 12 pessoas nessa live. Com certeza, as 12 aqui provavelmente não tem contraindicação nenhuma, tá? Principalmente se for de moderada intensidade e atividade física não competitiva. Então, assim, não tem desculpa, tá? É assim, podem me dar milhões de motivos. Eu vou falar, não tem desculpa. Aí vai falar, e o paciente não gosta. A minha resposta vai ser, começa a gostar, né? Ou, se não gosta, vai usar atividade física igual um remédio, igual alimentação saudável. Gente, tem que fazer, tem que comer direito, tem que fazer exercício. Ponto. Eu sou enfática com isso. Eu faço a minha, meus pais fazem as dele, fazem até mais do que eu. E é muito interessante de ver isso, porque eu tive a oportunidade, assim, de vê-los, né, envelhecer. Eles não têm 80 anos, né, mas meu pai já tá com quase 70, a minha mãe ali com 62. Mas, assim, eles fazem muito mais atividade física do que eu e você vê que a saúde deles está excelente, né? Então, isso é muito legal de ver, né? Que realmente isso tem um impacto muito importante na saúde. Você pega um paciente em consultório, octogenário, que faz o exercício físico dele, gente, isso dá uma diferença enorme, né? Então, acho que não adianta, não tem desculpa. Você postou lá um vídeo do seu pai treinando boxe, né? Muito legal, né? Que bacana, né? E outra coisa, a atividade física todo mundo pode fazer, só não pode aqueles que realmente não pode, que o médico fala, você não pode por algum problema específico. Mas geralmente existe uma adaptação de exercício físico para os diversos problemas que a pessoa possa ter, e aí essa adaptação ela é realizada de acordo com cada pessoa. Então, dessa desculpa, hoje tem ginástica, a pessoa pode fazer em pé, pode fazer sentada, pode fazer deitada. Eu já falei isso uma vez aqui, que uma vez eu cheguei na casa de uma aluna para dar aula e ela disse, eu estou tão cansada, hoje eu não aguento fazer nada, só se for deitada. Eu disse, então vamos fazer a aula deitada. Fizemos a aula inteirinha deitada e cumpriu aquele objetivo dela, que era fazer o exercício. E foi ótimo, foi tranquilo, foi maravilhoso. A gente adaptou para outras coisas, trabalhou mais com mobilidade, com respiração, e ela conseguiu cumprir o treino. Não precisa todo o treino ser exaustivo, ser uma coisa cansativa. Existem adaptações de acordo com... Aliás, o treino ele é específico. Aliás, isso é um dos princípios do treinamento físico, a especificidade do treino, a individualização, né? De acordo com cada pessoa. É uma pergunta da caixinha.
qual a relação entre longevidade, qualidade de vida e saúde? Essa pessoa que escreveu na caixinha, ela até falou da definição atual de saúde da Organização Mundial de Saúde, que não é mais só a pessoa não ter doenças, é uma definição mais abrangente. Eu achei uma pergunta muito interessante e eu queria saber, então, dessa relação entre longevidade, qualidade de vida e saúde. Eu acho que muitas pessoas, né, procuram a gente e falam, eu quero ficar aqui o maior tempo possível, né? Eu quero envelhecer, eu quero chegar nos 100 anos, eu quero chegar nos 90 anos. Mas o que eu gosto de perguntar é, o que vale a pena, né? Você chegar com 100 anos, mas acho que a pergunta tem que ser feita é como você quer chegar aos 100 anos, né? Tudo bem, você vai chegar aos 90, vai chegar aos 100, mas com que condições, né? Adianta você chegar com 100 anos e depender de alguém, não conseguir ter uma capacidade de decisão boa, você ser dependente de alguém. Então, assim, ninguém quer envelhecer desse jeito, né? Então, eu acho que o que a gente tem que focar é numa sobrevida, sim. Então, quero envelhecer, quero me tornar, né, um centenário, um nonagenário, mas com saúde, né? Porque isso, principalmente, focando na manutenção da sua autonomia, né? Da sua dependência, né? Então, capacidade de tomar decisões por si só, né? Capacidade de fazer suas coisinhas do dia a dia. Pode ser que com 100 anos você não vai estar fazendo ali um crossfit, por exemplo, mas, poxa, você vai estar saindo da sua casa, indo encontrar seus amigos no parque, indo numa padaria, comendo seu restaurante favorito, né? Então, assim, isso que é vida. Eu acho que é você conseguir responder por si só, você conseguir ter a sua independência, né? Então, eu acho que a gente tem que focar, porque a qualidade de vida vai estar relacionada a isso, né? Então, que adianta você chegar com 100, 90 anos, você ser um longevo, você ter uma sobrevida e você não ter uma vida boa, né? Uma vida digna, uma vida com qualidade de vida, uma vida com autonomia e com independência, né? Eu não quero. Se for para ser assim, eu acho que, sinceramente, para mim não valeria muito a pena. Acho que isso é uma resposta que cada um tem a sua, mas eu acho que o papel do geriatra está aqui. É longevidade, focando em autonomia, independência para uma melhor qualidade de vida. Às vezes tem pessoas que ela tem dependência física, não consegue se movimentar por algum problema de saúde, mas ela tem autonomia, ela consegue gerir a própria vida, e etc e tal. Já atendi pessoas assim, com essa característica. E às vezes tem pessoas também que não têm autonomia, mas é independente fisicamente. É tão interessante essa relação, porque a pessoa não consegue mais gerir a própria vida, mas ela consegue se movimentar e tal. Então, acho que também isso depende muito dessas doenças pré-existentes, né, doutora Danude, que a pessoa tem, o autocuidado das pessoas não ter levado muito a sério isso durante o período que antecede aí o envelhecimento. É complexo. Cada um tem a sua história, né? Agora, surgiu uma pergunta de última hora, que eu não sei nem se eu passei para você da caixinha, que foi sobre as vacinas. Quais as vacinas que o idoso deve tomar? Eu pensei aqui, inclusive, naquela vacina da herpes zoster, porque eu nunca tomei, se é para tomar, se não é para tomar. Agora, agora a gente está habituado a tomar vacina, né? Porque tomou de Covid e foi 4, mas a da gripe 5. Então, eu gostaria de saber quais as principais vacinas que o idoso precisa tomar para poder controlar mais a saúde e viver bem. Bom, isso daí é uma coisa que eu foco muito. Estou vendo uns alunos meus ali da Unisa, Felipe, vi que a mãe também entrou. Então, assim, é uma coisa que eu sempre foco com eles, né? Eu falo, gente, tem que saber, o idoso vai ser igual a criança, tem um calendário vacinal, assim como o adulto tem um calendário vacinal a ser seguido. Isso faz parte do envelhecimento bem-sucedido, né? Para você ter um envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento focado ali na senescência e não na senilidade. Então, partindo ali das vacinas. Então, as que a gente já está mais habituado, né? Então, hepatite B, que a gente tem que ter 3 doses, mas isso ali já da juventude, né? O idoso que chega para gente não tem as 3 doses de hepatite B. A dupla, né? Então, a vacina de tétano, que tem que ser renovada a cada 10 anos, não importa quantos anos você tem que ser renovada ali. A influenza, que é anual, né? Lembrar que a gente lembra do Covid, mas a gente tem muita morte por gripe, tá? Então, isso é de extrema importância para os pacientes idosos, essa renovação anual. Aí, lembrar que a gente lembra da gripe, mas a gente não lembra da vacina da pneumo. A vacina da pneumo, ela vai proteger, né? Então, é a pneumonia.
Mas a doença pneumocócica, ou seja, causada pelo pneumococo, que é o principal germe ali que causa essa pneumonia, mas então a sepse, né, então a infecção grave pelo pneumococo e até a meningite por pneumococo, então uma vacina de extrema importância. A gente tem duas vacinas dessa, uma que é ofertada pelo SUS, que é a Pneumo 23, que são 2 doses na vida, com intervalo de 5 anos entre elas, e a Pneumo 13, que é só no particular. Então o esquema ideal é que você tome a 13, aí você faz um intervalo de 6 meses e toma a Pneumo 23, primeira dose. Depois dessa primeira dose da Pneumo 23, você espera 5 anos e vai tomar a segunda dose da Pneumo 23, tá? Além disso, a febre amarela, né? Isso focando muito em regiões que você precise tomar essa vacina, e hoje já é dose única por conta de reação vacinal. Então, o idoso não tem que ficar renovando essa vacina por conta de reação vacinal por conta dela, tá? E aí, a da zoster, né? Então, o que é essa questão do herpes zoster? O herpes zoster, ele vai causar uma lesão bem ruim na pele, que é umas lesões, umas vesículas horrorosas, desculpa o termo, mas que quem viu nunca esquece, né? A gente que é médico, às vezes a gente olha e fala, ai, não acredito, né? Que a gente falou para o paciente tomar vacina, ele não tomou e acabou fazendo uma lesão por herpes zoster. Então você faz essa lesão e mesmo a lesão tendo melhorado, como o vírus está ali no nervo, né, da pessoa, às vezes fica uma dor neuropática, que é uma dor em inflamação no local que tinha a lesão. Então, a vacina do herpes zoster vai entrar nesse contexto de impedir o desenvolvimento do zoster, para quem nunca teve, né? E se você tiver, diminui a ocorrência também de neuralgia pós-herpética, que é essa dor por conta das lesões do zoster. Hoje a gente tem 2 vacinas do herpes zoster, infelizmente é só no particular ainda. Até 4 meses atrás a gente tinha só a Zostavax, que é dose única na vida a partir dos 50 anos, só que pacientes com problema de imunidade não podiam tomar porque é vacina de vírus vivo atenuado, tá? A nova vacina, ela é diferente, ela tem uma eficácia melhor, ela chama Shingrix, tá? E elas são 2 doses, tá? Na vida. Tem uma eficácia um pouco melhor, também a partir dos 50 anos, e a vantagem é que imunocomprometido pode tomar. Então, a partir dos 18 anos, quem é imunocomprometido, ou seja, tem problema de imunidade, pode tomar. Idosos, sem problema de imunidade, a partir dos 50 anos também. Então, uma extrema importância, aí alguém pode estar pensando aí, ah, mas é só uma dorzinha. Não é só uma dorzinha. Eu já tive 3 pacientes com zoster, tá? Que fizeram lesão por zoster, perderam peso, cresceram, ficaram com depressão, teve até que morfina eu precisei dar para controlar a dor. Então é muito complicado a lesão por zoster. Tem que tomar essa vacina que é de extrema importância. Eu brinco com os alunos, né? Eu falo, tem que mostrar para o paciente, porque eles reclamam do preço. Realmente não é uma vacina muito barata, né? Mas, gente, são 2 doses na vida. As Zostavax, uma dose na vida. Aí eu brinco, eu falo, ó, o paciente não quer tomar vacina, mas o Botox está em dia, né? Então, eu sempre brinco com eles disso, porque os pacientes reclamam para gastar em vacina, mas para ir lá no dermato, né, para pôr o botox, etc., ninguém reclama. Aí, na hora que abrir um zoster, aí realmente vai ver que deveria ter desembolsado pelo menos um pouquinho para ir atrás dessa vacina. Eles dão risada, mas é verdade. Ou então deixar de fazer uma vez essas viagens de navio e vai tomar vacina, depois gasta, né, com outras coisas. É muito importante se cuidar, porque senão não tem nem como se aproveitar. Mas é que eu acho o seguinte, nem todo mundo tem essa carteirinha vacinal. Eu não tenho. Eu tenho essas da gripe, a do tétano eu tomei, mas essas outras todas que você falou, hepatite B, tétano, influenza, eu tomo, a pneumonia eu nunca tomei. E essa última que você falou, meningite 13, né, que você disse, foi isso? Porque a pneumo protege contra formas graves de infecção por pneumococo, inclusive meningite, tá? Então, E agora está um surto aqui, né, em São Paulo, de meningite, né? agora sim, o que eu acho que tem que lembrar é que, por exemplo, tem algumas vacinas que você sabe que você não, por exemplo, a de herpes, né, não precisa da carteirinha porque é uma vacina nova, então a maioria das pessoas não Sim. pode tomar. A pneumo, apesar da 23 ser dada no SUS, olha, gente, acho que desde a minha residência de geriatria eu só encontrei 2 pacientes que sabiam da existência dessa vacina. Então, olha que complicado. Então, e a hepatite B tem um exame de sangue que você pode fazer que chama anti-HBS, que você consegue ver se ele é negativo, quer dizer que você não está imune para hepatite B. Então, daí você tem indicação de fazer o esquema de novo, tá?
Ou seja, é melhor consultar um geriatra, fazer uma avaliação geral de tudo que você precisa fazer, colocar a vida em ordem se você quer viver mais e melhor, né? Porque senão fica difícil. Por conta própria, você ir se administrando, né? Precisa ter realmente essa orientação do especialista, do médico geriatra, para poder você conseguir colocar a sua vida em dia, né? Saudável. E poder fazer as coisas, como você falou, passear, tomar um café com os amigos, etc e tal. Nossa, é tanta coisa que a gente, essa live aqui é uma verdadeira consulta, né, que a gente está fazendo, na verdade, né, doutora? Muito bom saber. Então, pelo que eu entendi, as três coisas principais para a longevidade é a alimentação, atividade física, controle da medicação, né, que a pessoa precisa tomar medicação. E tem mais alguma coisa que você pudesse falar que a gente não falou aqui? Aí eu acho que também essa questão de você corrigir os déficits, né? Então, visuais, né? Se não enxerga bem, operar catarata, colocar um óculos. Audição, né? Que previne toda essa questão também de esquecimento. Lembrar que visão é muito relacionado com quedas, tá? Então, isso é de extrema importância também. Promoção de vida saudável, incluindo também essa questão das vacinas. E fazer os exames de rotina, né? Então, mamografia, densitometria, colonoscopia, se você foi um ex-tabagista, fazer uma tomografia, né? Então, eu acho de tórax, né, que tem indicação anual, a depender do quanto que você fumou, há quanto tempo você parou de fumar. Então, isso também faz parte, né? Mas eu acho que ali alimentação saudável e exercício físico é responsável pela maior parte ali das coisas, né? A Lena perguntou a partir de qual idade devemos procurar geriatra. Lena, acho que você não tinha entrado, mas é o que eu respondi, né? Então, idoso a partir dos 60 anos, mas o ideal é que procure antes de ficar idoso para que a gente consiga fazer o envelhecimento da forma mais saudável possível. Então, não tem uma resposta certa. Doutora Danucci, uma vez eu ouvi um geriatra, muito tempo atrás, ele dizia assim, mesmo aquele idoso que não tenha nenhuma doença, um dia ele vai ter uma, nem que seja catarata. Veja, porque aí não é essa questão da doença, né? Às vezes a gente está falando de coisas que vão acontecer naturalmente com o envelhecimento. Só que, infelizmente, eu acho assim, vai ser legal de ver, porque eu acho que as gerações que estão vindo para trás agora são gerações que têm um estilo de vida muito mais saudável, né, Gu? Então, assim, a geração dos meus avós é uma geração que não fez exercício físico, então é uma geração de idosos muito doentes, né? A geração dos meus pais, você vê que já tem um outro que fez um exercício, etc. Agora, se você vai para a minha geração, já é uma geração mais fit, né? E assim, a geração pós a minha, gente, são pessoas que adoram, né, um exercício físico. Então, acho que vai ser muito legal de ver o resultado disso lá para frente, né? Eu acho que fazer esse pensamento lá para frente. Até porque a população vai envelhecer, né? Daqui em 2050, eu acho que vai ter mais idoso do que gente jovem. Então, realmente, ainda bem que a sua geração é um povo que se cuida, que faz exercício, que tem uma alimentação saudável, vive bem, feliz, para poder controlar quando chegar nesse 2050 aí, tá bem para poder viver a vida. Doutora Danucci, a gente está chegando aqui no final da nossa live, então eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão aqui, que vieram aqui nos prestigiar. Bom, então eu acho que o mais importante é isso, né, gente? Eu acho que, de novo, exercício físico, alimentação, e eu acho que sempre tentar controlar o máximo que a gente conseguir as doenças que a gente já tem para focar no envelhecimento saudável, né? Então, assim, envelhecimento saudável não é mágica, as pessoas estão aí procurando médico, procurando mais remédio, e o envelhecimento saudável está muito longe de ser só médico e medicamento, né? Tá ali focado no exercício físico, na alimentação, no nutricionista, no fisioterapeuta, num terapeuta ocupacional, quando o paciente já tem algumas vezes alguma debilidade e não consegue fazer alguma coisa, ele vai adaptar aquela tarefa, né? Mais de valor para os outros profissionais de saúde e para o Eu acho que o local que você foi, médico. entendi. O local que você passou aí está ruim o som, mas tudo bem. Então, doutor, eu quero agradecer de você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, tá, por tudo que você nos falou, nos orientou. Eu queria agradecer a todos que vieram aqui participar, assistir a live, que fizeram as perguntas na caixinha e aqui mesmo durante a live.
E agradecer a todos e principalmente a doutora, que eu já agradeci, vou agradecer mais uma vez, dizer que a live vai ficar gravada para quem quiser assistir, Obrigada. tá? E eu quero desejar uma boa noite para todo mundo, para você também, doutora. Vai continuar aí trabalhando ou já vai para casa? Mais um pouquinho. Oh, meu Deus. Então tá, então um bom trabalho, muito obrigado, obrigada a Deus por esse momento, por essas coisas todas que a gente está ouvindo aqui desses profissionais, e uma boa noite e até a próxima. Obrigada por ter aceitado o convite, doutora. Obrigada a você, Gô, por tudo sempre.